Graça e paz para todos, graça e paz, que Deus estejam com todos e continue conosco, em nome de Jesus, né? Gostaria de, nesse momento, deixar uma palavra aqui para quem quiser, né? Ouvir, quem quiser assistir o vídeo, assistir uma palavra, que às vezes eu dou uma paradinha, às vezes eu estive pensando, não vou estar postando vídeo, né? Não vou estar postando vídeo no Facebook, não. Mas sempre vem uma mensagem: ah, irmão, cadê aquele vídeo? E cadê aquele vídeo? E o que aconteceu com o irmão? O irmão sumiu. Então estou aí, não é? Trazer uma mensagem hoje aqui, e a mensagem se fala de predestinação. A predestinação, o tema predestinação, eu confesso que é um tema um pouco polêmico, por motivo que uns acreditam em predestinação, inclusive eu. Outros não acreditam em predestinação. Mas independente de ter pessoas que acreditam e ter pessoas que não acreditam, eu não vou pelos que as pessoas acreditam ou não, ou deixam de acreditar. Eu vou, quando eu trago uma mensagem, eu costumo ir por aqui, ó. Se aqui estiver escrito, eu acredito. Estão entendendo? Se estiver escrito aqui, eu morro acreditando. Se não estiver aqui escrito, aí para mim nem adianta pastor vir falar alguma coisa, presbítero, o bispo, o Papa de Roma, mas não adianta. Se não estiver aqui, para mim, se alguém falar alguma coisa de Deus, se não estiver baseado aqui, para mim, meu irmão, não está falando nada. Tem que estar aqui. Então, muito bem. Por que aqui eu acredito em predestinação? Porque está escrito aqui. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8 e versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Eu vou ler o 29 e o 30. Porque são dois versículos juntos que falam desse tema, que fala em predestinação. Porque quando eu leio um versículo só, então ainda aparecem alguns engraçadinhos que falam assim: ah, mas é um versículo isolado. Meus amados, versículos isolados, para quem entende, é um versículo só da Bíblia. Que quando você passa a ler um e tem outros que batem com aquele versículo, ele não é mais isolado. É um conjunto de versículos ali falando das mesmas coisas. É igual uma pessoa está dentro de casa sozinha, é uma pessoa isolada. Não sai para lugar nenhum, não se junta com ninguém, é uma pessoa isolada. Quando aquela pessoa se junta, 2, 3, ou em grupos, já não se trata mais de uma pessoa isolada. Você está entendendo? É por isso que na própria palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos falando no nome dele, ele se faz presente. Porque onde tiver 2 pessoas ou 3, já não existe mais isolamento. Estão entendendo até aí? Então, capítulo 8, versículo 29 e 30 de Romanos, ele fala o seguinte. Ele fala dessa maneira:
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fala em predestinação ou é invenção minha? Não, fala em predestinação. Fala aqui que quem predestinou foi o Satanás ou foi Jesus Cristo? Fala que foi Jesus Cristo. Deixa bem claro que foi Jesus Cristo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque uma certa noite eu estava num culto e quando vem um pregador e fala que muitos acreditam em predestinação e predestinação é coisa do Satanás. E eu nunca esqueci isso. Porque eu fui examinar e na minha Bíblia não mostra que é do Satanás a predestinação. Realmente Deus nos predestinou. Amém? Então, Romanos, capítulo 9, versículo 14. Diz assim: Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso aí foi questionado, né? Os romanos perguntaram para Paulo. Paulo disse assim, não, de maneira nenhuma não há predestinação. Por quê? Porque quando se fala em predestinação, existem os predestinados, não é? Existem os escolhidos de Deus e existem os não escolhidos de Deus. Não é? A predestinação, ela é uma coisa que ela está predestinada. Predestinação significa pré-destino. Significa que o nosso destino na nossa vida já está toda pautada ali por Deus. Não é verdade? Então, muitos não concordam com isso. Não aceitam. Só que, independente, meus amados, de você acreditar, não acreditar, isso aí não acrescenta e nem diminui o poder de Deus. Não é? Vamos ler aqui Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. E versículo 29. Não é? Porque muitas vezes questionam. Ah, mas por que eu não acredito assim? Ah, isso não pode ser assim. Isso deveria ser desse jeito. Mas as coisas não é conforme eu quero ou como você quer. As coisas são do jeito que Deus quer. Ele quem é o dono de tudo. Ele é quem governa tudo. Então aqui, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 também, vai falar que há coisas que realmente é difícil da gente entender. Por quê? Porque são coisas encobertas. Há coisas encobertas. E essas coisas encobertas, que estão cobertas, são para Deus. Para nós, cabe as coisas reveladas. Deuteronômio 29 e versículo 29. Cadê aqui? 29. Capítulo 29, está aqui. Deuteronômio, versículo 29. Diz assim:
As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós. Você está entendendo? A gente só é mais fácil da gente acreditar nas coisas, é mais fácil da gente entender as coisas que são reveladas para nós. Há coisa que muitas vezes traz dúvidas, porque são coisas encobertas, mas aí não cabe a nós ficarmos discutindo. Quem acredita, quem não acredita. Quando eu analiso aqui na Bíblia, eu analiso a palavra. Agora, analisar na fé do irmão, analisar o que o irmão crê, ou em que o irmão não crê, aí já não me cabe mais. Para mim, o cara pode crer em Deus, o cara pode crer em feitiçaria, o cara pode crer no Buda, o cara pode crer em que ele quiser. Aí não cabe a mim, entendeu? Não cabe a mim. Eu analiso a palavra. Agora a fé dos irmãos não, aí é com eles e Deus, não é? Então, vamos ler aqui, ainda em Hebreus, não é? Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 12 e versículo 9. Hebreus 12, 9. Hebreus, deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 12, está aqui. E o versículo 9. Além do que tivemos nosso Pai segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, por que está falando isso? Porque a predestinação já é desde lá de antes. A predestinação, ela... isso aí era quando nós ainda era em espírito, não é? Porque às vezes a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu fui escolhido? Se eu naquela época eu não existia. Mas você não existia em carne, mas em espírito sim, existia. Então Deus, quando nos escolheu, Deus, quando nos predestinou, Ele fez toda essa obra conosco ainda em espírito, não é? Depois é que fomos formados homem e depois morreremos, a carne, a nossa carne, né? A Bíblia diz que voltará ao pó e o espírito volta para Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus, a Bíblia também diz, não são todos. É muito interessante isso, é bom a pessoa estudar direitinho isso, porque não são todos. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus voltará para ele. Então, em espírito, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou. Deus nos predestinou. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Deus também, ele era espírito, veio aqui no mundo em forma de homem, voltou e continua sendo espírito.
Porque nós somos espíritos passando por experiência humana. Nós não somos humanos passando por experiências espirituais. Então, é claro que a predestinação existe. Muitos não aceitam uma coisa que está na Bíblia. Fala em predestinação na Bíblia, mas rapaz, você quando fala para alguém sobre predestinação, né? Já recebi mensagens sobre isso. Ah, meu irmão, então você crê em predestinação. Não é crer apenas em predestinação por crer. É porque está escrito. Aí eles ignoram, muitas vezes criticam as pessoas que, como eu, que falamos, que acreditamos em predestinação, mas passam uma mensagem antibíblica, querendo que as pessoas acreditem em livre-arbítrio. E livre-arbítrio não tem na Bíblia. Por quê? Desculpa. Porque em todo tempo que a palavra de Deus, ela fala que nós fomos escolhidos por Deus, ali acabou todo o poder de livre-arbítrio. Não tem como você ter livre-arbítrio se você foi escolhido. Eu pego essas duas canetas. Tem um amigo meu, digamos que tem um amigo meu aqui. Eu pego essa caneta e digo, ó, fica com esta caneta. Esse meu amigo, ele teve livre-arbítrio? Não, a caneta que foi escolhida por mim para entregar para ele. Ele não teve nada de livre-arbítrio. É isso que as pessoas precisam entender. Romanos capítulo 3 e versículo 11. Já diz aqui, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Porque muitos acreditam nisso. Não, eu sou abençoado, mas eu vivo buscando a Deus, eu vivo orando, eu vivo subindo e descendo um monte de gente, pelo amor de Deus, isso aí, para salvação, para nossa salvação, isso aí não serve de nada. Eu conversando um dia desse com um rapaz, e o rapaz disse assim, então a minha ida e vinda na igreja é em vão? Eu falei, não, não é em vão. Porque você vai para a igreja, você vai ver os seus amigos, você vai estar junto dos seus amigos, ver os amigos que você passou a semana sem ver, então tá tudo bem. Agora, se você pensa que você indo e voltando para a igreja, você está contribuindo com a tua salvação? Não. Até mesmo porque a própria palavra de Deus diz que muito ali, né, do meio do povo dele, vai ficar. Se a igreja, a tua ida e a volta na igreja, servisse para a tua salvação, todos que estavam indo para a igreja, todos eles seria salvo, e não é. Vocês já devem muito bem ter lido ou conhecem a história do trigo e do joio. Que o trigo, né? O trigo foi plantado e veio um homem e jogou o joio ali, aquele joio cresceu, e depois perguntaram para Jesus, não foi? Perguntaram para Jesus o que era que faria, se podia arrancar. Jesus disse, não, deixa que cresça junto. Quando for na época da colheita, aí a gente separa o trigo do joio, ou o joio do trigo, vice-versa. Os dois crescerão juntos. Mas o trigo não está no mesmo lugar que está o joio? Muito bem. Mas no final da colheita eles vão ser separados. Então, se fosse o lugar que você vai, se fosse o lugar que você habita, que te trouxesse a salvação, então o joio e o trigo seria a mesma coisa. Seria, mas não. Mas já estão no mesmo ambiente, porém
ali no dia da colheita, serão separados. Você está entendendo? É uma coisa muito fácil de entender. É só para buscar entender. Não é? Então muitos não acreditam, não aceitam, né? Se acreditam, não sei. Mas muitos ainda questionam sobre isso. Por quê? Porque que quando se fala em predestinação, se fala também nessas duas sementes que serão separadas, se fala em pessoas escolhidas por Deus, pessoas não escolhidas, não é? Porque fala em escolhido de Deus, fala que tem um povo escolhido de Deus. Então para muitos é uma injustiça, para muitos isso é uma injustiça. Poxa, mas como é que ele escolheu aquele, não escolhe esse, como é que eu sou salvo e o meu filho não é? Mas aí é um propósito de Deus, só Deus sabe o porquê disso. Só Deus sabe o porquê. Mas que existe os escolhidos, existe porque a própria palavra de Deus diz. E quem é joio, o joio não está lá junto do trigo? A palavra de Deus não fala? Que o joio cresce ali junto do trigo. Aí chega alguém e pergunta assim, fala de arrancar, tirar o joio do meio do trigo. E Jesus disse, não, deixa aí para que os dois cresçam juntos. No tempo da colheita serão separados. Então significa que o joio nunca será trigo. Fala da má semente e da boa semente. A boa semente, ou seja, os filhos de Deus serão sempre filhos de Deus. Os que não são filhos de Deus não se tornarão filhos de Deus. O joio nunca será trigo. O cabrito nunca será ovelha. Tem as duas sementes. Tem a má semente e tem a boa semente. Ah, mas porque eu estou com um filho e o meu filho está nas drogas e o meu filho faz isso e meu filho faz aquilo, meu filho anda bebendo, meu filho não quer saber de igreja. Pode ter certeza que se ele for um escolhido de Deus, por mais que hoje ele esteja errando, vai chegar um momento que Deus vai tocar no coração dele e ele vai passar a fazer as coisas que Deus se agrada e ele será um salvo, porque ele já é um escolhido de Deus antes da fundação do mundo. Já é um escolhido. Agora, se ele não for um escolhido de Deus, você pode orar, você pode subir monte, você pode passar a madrugada ajoelhado, que isso não vai resolver. Porque Deus diz assim, terei misericórdia de quem terei misericórdia. Não é do que eu peço que Deus faça. Porque muito na religião, eles levam para esse lado. Mas por que fulano não aceitou Jesus? Por que o Joaquim não aceita Jesus? Por que Antônio não aceita Jesus? Não é aceitar Jesus. A Bíblia diz que é Jesus quem escolhe, não é a gente que aceita. Não é a gente que aceita, meu amado. Esse negócio de você vai lá na frente, aí o pastor chega e diz, levanta a mão, aí a pessoa, eu aceito Jesus como Salvador. Aí o pastor chega e ainda manda Jesus, né? Como se o Jesus fosse o empregado dele. Chega, escreve o nome de João no livro da vida. Aí é quando Jesus vai lá e escreve. Escreve o nome de João porque o pastor mandou. Se o pastor tivesse mandado, Jesus não escrevia. Ele leva para esse lado, como fosse assim. Não é, o trabalhar de Deus não é desse jeito, é Ele que faz. É Ele quem escolhe. Ele faz o que Ele quer. Está entendendo? Eu não vejo em nenhuma pregação, seja de Pedro, seja de Paulo, seja de João, eles pregando a palavra de Deus e depois perguntar para aquele povo quem é que aceita Jesus. Não existe isso. Mas o povo acredita nisso. É por isso que eu deixei de ser evangélico para ser cristão. Aí muitos dizem assim, mas que diferença faz? Porque o cristão ele acredita no que está escrito. O evangélico não. Ele acredita no que o pastor, no que o presbítero, no que qualquer pessoa fala. Mas o da Bíblia ele deixa de lado. Por exemplo, campanha não tem na Bíblia, mas os pastores fazem. E o evangélico acompanha, mas não está na Bíblia. Livre-arbítrio está na Bíblia? Não.
Mas o pastor diz que aceitar Cristo ou não é o livre-arbítrio. Isso é o homem que escolhe. O povo segue. Não sei, usa a Bíblia para dizer que tem. Está entendendo? Mas não é desse jeito. Você tem que ler o que está escrito. Não é verdade? Tem que ir por aqui. Eu vejo aqui umas mensagens no Facebook. Eu tenho lido umas mensagens, né, no Facebook. Depois dessa coronavírus. Eu estou vendo que tem vários evangélicos que botam uma mensagem assim: as igrejas estão fechadas, mas a igreja não é as 4 paredes, elas estão fechadas as 4 paredes, mas as igrejas de Cristo somos nós. Eu digo, graças a Deus, meu Deus. Foi preciso ver a coronavírus para a gente poder ver uma mensagem dessa no Face, porque é para não ver. Eu nunca vi. Muito ao contrário. Eu lembro que eu estava no púlpito, sentado lá, assim, em cima no altar, né, onde eles chamam altar ali. E eu falando que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Porque existiu o templo, que era aquele templo lá de Jerusalém. Hoje o templo do Espírito Santo não é uma casa de tijolo. O templo do Espírito Santo hoje somos nós. Isso está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando eu falei isso, aquilo ali foi Teve uns lá que olharam para mim assim, como se eu estivesse falando uma coisa que não estivesse na Bíblia. Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Que é isso? Não, meu amigo, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está aqui. Foi um espanto, não, porque eles querem venerar ainda o templo. Querem venerar as 4 paredes. Não é? Cuida ali do templo como se fosse uma pessoa, como Deus mesmo habitasse ali dentro. E não habita. Deus não habita em igreja nenhuma dessa. Deus não habita em igrejas nenhuma dessa. Deus habita no teu coração. Deus habita dentro de cada um de nós. Está aqui. Eu vou ler para não dizer assim, ó, isso aí ele está inventando, né? Que às vezes corre esse risco. É bom eu ler, eu falar e provar, não é? Olha aqui, está aqui, ó. Capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 16. Olha o que é que fala aqui, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É isso aqui. Mas muitas vezes os pastores não ensinam. Por quê? Porque os pastores querem dizer, tem uma obra no meu templo, tem uma obra lá no templo, não sei aonde. Aí o camarada vai, vamos lá, estamos fazendo a obra de Deus. Obra de Deus nada, irmão. A obra de Deus você está fazendo, o templo de Deus você está cuidando, se você cuidar de você mesmo. Você cuidando de você, você está cuidando do templo do Espírito Santo. Olha aqui o que aqui diz aqui em Coríntios, capítulo 3 ainda, e versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus que sois vós. Se alguém destruir ele, Deus o destruirá, a Bíblia diz. Então não é templo, quando se fala em templo aqui, não é casa de tijolo. Às vezes tem um irmão lá passando fome. Às vezes o pastor ou alguma liderança, não, eu não posso tirar disso aqui não, porque isso aqui é para botar um piso na igreja, é para fazer um embolso, é para pintar a igreja. Gente, o templo de Deus que a Bíblia está falando é nós. É o templo do Espírito Santo. Somos nós. Entendeu? Então, eu me alegrei de uma certa forma. Não com essa doença, Deus me livre, né, que está aí no mundo. Mas assim, a maneira que os irmãos vieram se expressando. O templo de Deus está fechado as paredes, mas o templo de Deus é nós. Igual, olha para aí. Meu Deus. Não é? Quando eu caminhava mesmo aí para as igrejas, ninguém nunca passava isso. Que eu era o templo de Deus. Não. Muito ao contrário, eu fiquei lembrando.
Uma vez que fui falar isso, fui ignorado. Parece que não existia isso na Bíblia. Então, meu amado, então a palavra é essa, é sobre predestinação, entendeu? Aqueles que já são salvos, é salvo mesmo, porque já é predestinado de Deus. Muitos não acreditam, mas eu peço uma coisa a vocês, antes de vocês que estão começando, caminhando agora para as igrejas, não vai só pelo que vocês ouvem dos pastores, não vão só pelo que vocês ouvem de presbíteros, de vários pregadores por aí, que faz igualmente aquele povo lá de Berea. Tinha o povo de Berea que o que ele ouvia no templo, eles quando chegavam em casa, ele ia examinar, ver se era aquilo mesmo. Faz isso, que você vai sair bem. Eu não gostaria de falar isso. Eu não gostaria de falar isso. Mas muitas coisas que eu aprendi, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, sobre a palavra de Deus, eu aprendi mais. Eu aprendi mais há pouco tempo que eu saí da igreja e passei a examinar em casa para eu ver o que é certo e o que era errado que eu estava vendo. E eu vi que muitas coisas que eu aprendi dentro das igrejas eram coisas do judaísmo. Dízimo, jejum, batismo nas águas, tudo coisa do judaísmo, do cristianismo mesmo, da crucificação de Cristo, para cá, o que Cristo fez por nós, o que Cristo padeceu por nós, pagando nossos pecados, não aprendi nada. Eu achava que para eu ser salvo, não é? Porque na religião é assim, a gente leva aquela religiosidade. Ah, eu estou servindo a Deus. Não, servindo a Deus não. É uma religiosidade. Então a gente leva o ritmo ali assim. Ah, porque eu para ser abençoado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar preço, e lá vai. Leva a vida inteira desse jeito. Eu tenho toda consciência do que eu estou falando, porque foi mais de 16 anos dentro de uma igreja. E o papo é o mesmo. É igual Paulo fala nas cartas dele. É a mesmice. Entendeu? É a mesmice. Porque é um paga de preço, é isso, é aquilo, Deus vai pesar a mão, e lá vai, e você encontra o irmão hoje, o irmão está na pendenga, daqui a um ano você encontra o irmão está lhe pagando o preço, e aí, irmão, tua vida melhorou não, continua do mesmo jeito, ou pior, porque a própria palavra de Deus diz, nas cartas de Paulo mesmo fala, que ainda quem vive a lei de Moisés, não é? Quem vive a lei do Antigo Testamento vive debaixo de maldição. Então vive nisso.